Olá pessoal, continuando aqui a nossa aula de separação de misturas. Na outra aula a gente terminou aqui nessa parte de cromatografia, né, da separação por conta das variações de solvente que vão arrastando aqui o nosso soluto aqui, a nossa tinta. E agora vamos fazer alguns exercícios para melhorar o nosso conhecimento sobre separação de misturas, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma questão da UFPB que fala assim: o sal grosso obtido nas salinas contém impurezas insolúveis em água. Para se obter o sal livre dessas impurezas, os procedimentos corretos são... Aí nós temos aí letra A, B, C, D e E. Letra A, catação. Aí você já percebe que não dá para fazer catação, é isso. Tem uma solução. Tem um sal grosso aí que está cheio de impureza. Você não vai sair catando de partícula por partícula. Quando é que você vai acabar isso, né? Nunca. A letra B, separação magnética. Aí também já começou errado. O sal não é atraído por ímã, então você não consegue separar as impurezas. Está dizendo aí que é impureza, não está dizendo que é impureza metálica. Se estivesse dizendo que era impurezas metálicas ou partículas metálicas, aí sim seria a forma mais adequada. Letra C, sublimação. Ora, o sal, se você deixar ele no recipiente, ele vai permanecer daquele jeito, ele não vai sublimar. Se vocês lembrarem bem, a sublimação é o processo que acontece a passagem do sólido para o estado gasoso ou vice-versa, diretamente, sem passar pelo líquido. Isso acontece com iodo, naftalina, cânfora, algumas substâncias, mas o sal não é uma delas, né? Então a gente não consegue sublimar o sal assim. Letra D, dissolução em água. Ok, então a gente pode dissolver ele em água, beleza. Filtração simples. Se tem impureza, por exemplo, se for uma mistura de sal com areia, né? Tá dizendo aí que é uma mistura de sal com impurezas. As impurezas elas podem ser retidas num filtro. Então a gente pode dissolver o sal em água, filtrar e depois evaporar a água e a gente vai ter aí o sal puro. Então, dessas alternativas aí, por enquanto, a mais adequada é a letra D. Vamos ver a letra E, se tem alguma coisa mais interessante. Tem dissolução em água, ok. Decantação. Normalmente a decantação é utilizada quando nós temos dois líquidos de densidade diferente. Então, nós não temos aí dois líquidos de densidade diferente, nós temos uma solução salina. Então, a decantação não é adequada. E aí, sublimação também não vai ter como, porque já vai estar, nossa, se você dissolveu, ele está líquido, ele está dissolvido em água. Então, você não tem como sublimar uma coisa que está no estado líquido. Sublima do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Então, nesse caso aqui, vamos marcar aqui a alternativa D. Ok? Então, a alternativa D é a correta. Vamos, então, passar para a próxima questão. Aqui eu acho que acabou ficando marcado já. Mas, bom. Não, era a mesma questão. Vamos lá. Questão da VUNESP. A água potável é um recurso natural considerado escasso em diversas regiões do nosso planeta. Mesmo em locais onde a água é relativamente abundante, às vezes é necessário submetê-la a algum tipo de tratamento antes de distribuí-la para o consumo humano. O tratamento pode, além de outros processos, envolver as seguintes etapas. Aí tem aí, etapa número 1 aqui, ó. Manter a água em repouso por um tempo adequado para a deposição no fundo do recipiente do material em suspensão mecânica. Então aqui é o processo que, por exemplo, se tem a água que está meio turva, às vezes, você deixa ela descansar por um certo tempo e aí aquela turbidez ela diminui, porque as partículas que estão dissolvidas ali, elas podem, pela ação da gravidade, começar a se depositar no fundo do recipiente. Então aí a gente acaba tendo de certo modo, uma separação.
Aqui a afirmação número 2. Remoção das partículas menores em suspensão não separáveis pelo processo descrito na etapa 1. A número 3, evaporação e condensação da água para diminuição da concentração de sais, no caso da água salobra ou água do mar. Neste caso, pode ser necessária a adição de quantidades convenientes de sais minerais após o processo. Aqui, por exemplo, se você coletar água do mar ou água salgada, né? Tem regiões do país que você tem essa característica, a água, mesmo sendo no poço ou em determinado lagoa, alguma coisa assim, você tem uma concentração de sal elevada e a água ela tem essa característica. Uma das formas de conseguir separar isso seria evaporar e depois adicionar sais para manter a água num padrão adequado. Então, vem aí a questão. As etapas 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, aos processos de separação denominados. Então, veja só. 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente. Então, nessa ordem. Nessa ordem, vamos aqui na letra A. Filtração. Aí a gente vem aqui, ó. A etapa número 1, manter a água em repouso por um tempo adequado para que ocorra a deposição, né, no fundo do recipiente do material em suspensão. Isso não é filtração, então não é a letra A. Também aqui no 1, ó, destilação. Você não está destilando aqui, você está simplesmente deixando a água parada lá para ver se as partículas que estão em suspensão são depositadas no fundo. Então, também não é a letra B. Letra C, decantação. Decantação é o processo que a gente separa dois líquidos ou uma solução que você tem uma mistura ali e pela questão da densidade. Então, isso pode ser. Letra C é uma candidata a ser a alternativa correta. Então, veja que o que eu estou fazendo aqui, eliminando o que eu já sei. Eliminando as alternativas que estão erradas, que eu sei que não pode ser. E aí eu vou facilitando, porque agora, veja só, letra A e B eu tenho certeza que não são. Então, eu estou entre C, D e E. Tenho menos alternativas para me preocupar. Então, eu já sei que essas aqui não são corretas. Então, decantação pode ser. Aqui, remoção das partículas menores em suspensão, não separáveis. Né? Então, isso aqui é um processo de filtração. Tá certo aqui, ó. A1 e A2, tá ok. E dissolução. No terceiro aqui ele fala de evaporação. Uma dissolução não é uma evaporação. Então, consequentemente, não tem como a alternativa C ser a correta. Vamos para D. Então, decantação e filtração são iguais aqui, então tá ok, tá seguindo o caminho certo. E aqui ele fala de evaporar e depois condensar. Nesse slide aqui, ó, o que acontece nesse processo? A gente evapora e depois condensa. Então, aqui na alternativa D tem aqui, ó, destilação. Então, se essas duas primeiras estão corretas e aqui é um processo de destilação, então a alternativa D é a alternativa mais correta dessa pergunta. Se a gente for olhar a alternativa E só para conferir, nós temos aqui, ó, filtração, destilação, dissolução. Filtração ok, destilação não. Eles estão invertidos aqui, ó, e essa aqui também está errada. Então, houve uma inversão aqui, então a alternativa mais correta será a D, ok? Então, agora vamos passar para a próxima questão. Tem aí uma tabela, e aí está falando o seguinte: associe cada mistura ao processo de separação mais adequado. Então, por exemplo, aqui no 1, água e gasolina. Se vocês já viram o teste da qualidade de combustível,
ou já viu na TV, ou eu acho que numa outra aula eu já mostrei, líquidos de densidade diferente, eles não se misturam. E densidade diferente e polaridade diferente. Cabe salientar isso. Então, água e gasolina, água é polar, gasolina é apolar, né? Combustível. É um hidrocarboneto orgânico, obviamente. Então, o que acontece? Eu tenho aqui dois líquidos com densidades diferentes e que têm polaridades diferentes. Eu posso usar, nesse caso aqui, ó, qual o processo para separar esses dois líquidos? Se eu pegar a água e usar um funil de separação, eu consigo separar a água da gasolina, né? A água tem uma densidade maior, ela vai descer pelo funil e a gente depois impede a saída da gasolina. Então, o funil de separação é o mais adequado para separar líquidos principalmente. Areia mais limalha de ferro. Então, ó, tem aqui, ó, limalha de ferro. O que isso quer dizer? Limalha de ferro é um metal, então a atração magnética é a forma mais adequada e rápida de separar esse tipo de mistura. Quando a gente tem algum metal, lembra sempre de atração magnética. Os metais são atraídos por ímãs. Próximo, salmoura. Então, a salmoura é a mistura de água com sal. Então, a forma mais adequada para fazer isso seria uma evaporação, ou no caso aqui, uma destilação. Arroz mais feijão. Como são sólidos, são grãos, a forma mais fácil é fazer uma catação, separar eles. E, por último aqui, água mais areia, a gente faz uma filtração, ok? Então aqui nós temos a separação de todas essas substâncias. E, por fim, essa questão aqui é o seguinte: as imagens abaixo representam equipamentos que realizam uma mesma operação em escala laboratorial e industrial. Letra A. Como se chama a operação realizada por processos por esses equipamentos, né? Então, lembrem da figura que eu mostrei agora há pouco, acho que na outra aula, que ela trata de destilação. Então, nós temos aqui uma destilação fracionada. Por quê? Eu tenho essa coluna aqui que aumenta o tamanho aqui do meu caminho para o solvente passar. Então, isso aqui vai ter as bolinhas de porcelana ou pratos de destilação e o vapor ele vai se condensar aqui e vai voltar para cá e à medida que a temperatura for aumentando, apenas o vapor mais puro vai passar para a serpentina de condensação aqui para ser condensado, separado aqui nesse recipiente. Então, como se chama a operação? Destilação fracionada. Aqui é uma coluna de destilação, né, para destilação fracionada de combustíveis. A gente vai ver isso aqui em refinarias de combustível, por exemplo. Então, nas refinarias você tem esse processo. Aqui você faz no laboratório em escala pequena, aqui você tem uma torre gigante para destilar o petróleo e produzir os seus componentes. E aqui, letra B, dê um exemplo de mistura que possa ser separada por meio dessa operação. Então, já falei aqui o petróleo, né, que pode ser uma delas, ou, no caso, água e álcool. Os dois são uma mistura homogênea e você consegue separá-los pela destilação fracionada ou destilação simples, por exemplo, porque você tem temperaturas de ebulição diferentes e aí a gente consegue fazer esse processo, ok? Então, por hoje é só. Nessa aula a gente viu a separação de misturas homogêneas, misturas heterogêneas, vários tipos de processos e os exercícios mostrando aqui como que faz cada um desses processos, ok?